بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, irmãos e irmãs, vamos continuar explicando o livro que a gente explica todos os domingos, que é o Guia para o Novo Muçulmano. O Guia para o Novo Muçulmano. E a gente chegou, graças a Deus, na página 75. Na página 75 do livro. A gente explicou na aula passada qual que é a nossa posição, qual que é a nossa visão sobre os livros anteriores. A gente explicou. Agora a gente vai explicar a nossa crença nos mensageiros, os profetas de Deus, que é o quarto pilar da fé. É o quarto pilar da fé. Ou seja, o muçulmano, para ser considerado muçulmano, crente, fiel, a pessoa tem que crer o quê? Em todos os mensageiros de Deus. Crer que eles foram enviados por Deus para guiar, orientar as pessoas, tirar as pessoas das trevas para a luz, para o caminho de Deus. Então o autor, que Deus o abençoe, fala a crença dos mensageiros, a necessidade das pessoas pela mensagem divina. As pessoas necessitam da mensagem divina que lhes explique as leis essenciais e os guie ao que é correto, porque a mensagem é a alma, a luz e a vida do mundo. Quais as possibilidades restariam ao mundo sem a alma, vida e luz? Então, é a coisa mais importante, né? É a ligação, é a conexão entre o servo e o Senhor. A gente, através da palavra, do que está escrito, a gente conhece o que é o Senhor. Sabemos o que Ele quer da gente, o que Ele ordenou, o que Ele proibiu, o que Ele tomou como lícito para nós, o que Ele tomou como ilícito. Sabemos também as lições que a gente aprende na palavra de Deus, tanto nas histórias dos profetas, como na própria palavra de Deus o Altíssimo. Ou seja, é só benefício. E a palavra de Deus revive o coração do ser humano, deixa ele sempre o quê? Vivo. Ora, a pessoa está triste, a pessoa deve o quê? Recitar a palavra de Deus, se aproximar da palavra de Deus. E também a melhor recordação, a leitura do Alcorão, da palavra de Deus, é a melhor recordação, a melhor forma da pessoa recordar de Deus. E fora a recompensa que a pessoa tem quando ela recita o Alcorão. Sempre a gente elevar, exaltar a palavra de Deus. A melhor exaltação para a palavra de Deus é cumprir com que Deus, o Altíssimo, ordenou e se afastar daquilo que Deus, o Eterno, proibiu. Por isso Allah denomina a sua mensagem como Espírito, pois se não está presente, não há vida. Allah, o Altíssimo, nos disse a este respeito: e te temos revelado com o Espírito, ou seja, o Alcorão, por nosso desígnio, e não conhecíamos os livros revelados anteriormente, nem a fé nos preceitos divinos. Porém, fizemos com que ele fosse uma luz, com que orientamos aqueles que queremos, dentre nossos servos. E tu, ó Muhammad, em verdade, guias a senda reta. Ou seja, a mensagem do profeta Muhammad é um guia, é uma orientação para a senda reta.
O que é senda reta? O caminho de Deus. Caminho de Deus Altíssimo. E Deus aqui mostra pra gente que seguindo o profeta Muhammad, que é paz sobre ele, a gente vai ser o quê? Orientado, guiado. E também como chamou o Corão de Espírito. Como a gente viu, porque ele está sempre presente na vida da gente. Está sempre presente, pois se não está presente, não há vida. Ou seja, sem o Alcorão é a mesma coisa que a gente tivesse o quê? Sem o nosso espírito, sem a vida. Porque ele que revive os corações. Quando você recorda de Deus com o Alcorão, a tranquilidade, a paz é descida sobre o coração do crente, que está recordando de Deus. Está no 42:52, esse versículo que a gente leu, está no 42:52. Quem quer ler? 42:52. Capítulo 42, versículo 52. Quem gostaria de ler? 42:52. Não sou eu melhor que este que é miséria. Você está no 42:52? 52. Isso. 52. Sim, então. 52, é isso mesmo? Sim. Talvez É assim mesmo. Não sou eu melhor que este que o misério e quase. Aqui está assim, olha. Também que expiramos, mas em espírito. 42, 52. Por ordem nossa. O Ito está lendo outra coisa. Esse está lendo é versículo. Tá. É uma coisa. E assim, revelando que um espírito de nossa ordem, tu não estavas inteirado do que era o livro, nem do que era a fé, mas nós o fizemos como luz, com que guiamos a quem queremos de nosso céu. E por certo tu guia os homens numa senda reta. Obrigado. Então a razão também necessita a mensagem. A razão também necessita a mensagem, porque apesar de saber discernir entre o bem e o mal, de forma geral não pode conhecer isto de uma forma detalhada, e nem saber como é a adoração ou sua forma de fazê-la. A única forma de adquirir este conhecimento é através da revelação. Tem conhecimento, principalmente do bem e o mal, ou o certo e o errado, ou o que é lícito e o que não é lícito, só a gente pode saber através do quê? Da revelação de Deus, que tornou o que, por exemplo, essa carne ilícita para nós. Às vezes nós, seres humanos, não temos conhecimento que essa carne faz mal para a gente. Por exemplo, como a carne do porco. Nós não temos conhecimento, principalmente no tempo deles, que foi revelado essa proibição. Eles não tinham conhecimento que aquilo fazia o quê? Mal para eles. Mas Deus, o Altíssimo, o onisciente, o sábio, sabia que isso o quê? Fazia mal para eles. Então o que? Proibiu, através do que? De uma revelação. Como não é proibido só para os muçulmanos, para a nação do profeta Muhammad, também foi proibido para Moisés, que é paz sobre ele. Como está claro até hoje, eles o que? Não comem a carne de porco, povo de Israel.
os judeus. E as pessoas que seguem Jesus de forma correta, porque ele mesmo falou que não veio o quê? Revogar a lei. Então também não comem a carne de porco. E Jesus também não comeu. Se a gente for pesquisar, de acordo com os livros deles, Jesus não comeu o quê? A carne de porco. Não comeu a carne de porco. Então era um mandamento que o próprio Jesus seguia. Que o próprio Jesus também seguia. E os profetas de Deus. Então, continuando, não há outra via a felicidade nesta vida e na outra, exceto através das mãos dos mensageiros. Não há outra forma de reconhecer com precisão o bom e o mal, senão é através dos ensinamentos deles. Quem recusar a mensagem viverá em constante dúvida, dificuldade e turbulência. Pessoa que rejeita a mensagem, que renega a mensagem, como que é a vida dessa pessoa? Nunca encontrará o que? A paz espiritual, a orientação, o guia. Por quê? Porque renegou a mensagem. A pessoa, para ser crente, não basta só falar, olha, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu me converti. Eu testemunho que Deus é único, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Só isso basta? Tem que crer o quê? Na palavra de Deus, nos mensageiros de Deus. Como que tu vai praticar? Agora eu te pergunto, Ita, como que você vai praticar o que Deus quer se tu fala que só confia o que em Deus? Não acredito nos mensageiros, por exemplo. Tem como? Não tem como. É impossível. Como que a gente vai saber o que Deus ordenou? Agora as orações que a gente faz da cabeça da gente uma ordem de Deus para o profeta Muhammad e para a sua nação. O profeta Muhammad fala, sallu, ou seja, rezem, orem. Como o profeta Muhammad que a gente reza e ore? Como vocês me viram orar. Por quê? Porque Deus revelou para o profeta Muhammad, ordenou ao profeta Muhammad a oração. E o anjo Gabriel, que é paz sobre ele, desceu dos céus para ensinar a ele o que? A oração. Como orar. Como Deus ordenou essa oração. Por isso, que se a gente for em qualquer lugar no mundo, os muçulmanos vão rezar da mesma forma. 5 orações. Uma na alvorada, outra do meio-dia, outra da tarde, outra do crepúsculo e outra à noite. 5 orações. Tu não vai ver um muçulmano rezando 4, o outro 3, outro 2, 5 orações para toda a nação. Rezamos da mesma forma, com inclinação, recitação do Alcorão, prostração, da mesma forma. O mesmo número de ciclos. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Como que eu fiquei sabendo disso? Pela revelação de Deus para o mensageiro, para o profeta. Como que eu ia saber? Até se a gente pegar o Alcorão, a gente consegue rezar de forma como a gente reza? Só com o Alcorão? A Sunna esclareceu, tradição do profeta, como a gente deve orar. No Alcorão ordena a gente a orar. Fala que a oração é obrigatória. Mas os detalhes, como orar, quem que nos ensinou? O profeta de Deus. Nos ensinou como orar, da mesma forma que ele ora. Então isso foi o que? De geração para geração até chegar a nós. Por isso que nenhum reza diferente. Todo mundo que viu o profeta Muhammad rezar, os netos deles, os bisnetos, tudo fazia o quê? A mesma oração, que até hoje foi mantida. Por quê? Uma ordem de Deus. Não podemos rezar como a gente quer. Quando tu fala para uma dessas pessoas desinformadas, que Deus guie elas, como que tu reza? Eu rezo quando eu vou dormir. Que reza é essa que tu vai dormir? Eu rezo ali, eu suplico. Deus, obrigado pelo esse dia que você me deu. Deus, obrigado pela comida.
Legal, uma súplica a pessoa fazer, mas essa é a reza que Deus ordenou? Aqui que é a pergunta. Essa é a reza que Deus ordenou? Ou essa é a reza que tu quer fazer, que tu acha interessante? Eu rezo na minha cama, quando eu vou dormir. Essa é a minha reza. Então Deus, o Altíssimo, ordenou as orações para os profetas. E todos eles a gente até trouxe versículos afirmando e confirmando, uma palestra que a gente fez, que todos os profetas de Deus se prostraram para Deus. Essa era a oração deles, a prostração para Deus o Altíssimo. Hoje em dia, quem que se prostra? Os muçulmanos. Como que se prostravam os profetas? Não era como os muçulmanos fazem? Não é da mesma forma? Porque os profetas de Deus, os mensageiros de Deus, eram submissos a Deus, cumpriam com a ordem de Deus, e Deus ordenou a oração para todos os profetas, como a gente citou. Todos os profetas faziam a oração engrandecendo, exaltando, glorificando Deus, o Altíssimo. Agora ele vai falar o que? Um dos pilares da fé, que é crer nos mensageiros. Aquilo foi uma introdução. A crença nos mensageiros de Allah é um dos 6 pilares da fé. Allah, o Altíssimo, disse no versículo 285, capítulo 2, versículo 285, capítulo 2. Quem quer ler? As irmãs querem ler? Tem que levar o microfone para a irmã ali, por favor. É 285, capítulo 2. 285. Bismillahirrahmanirrahim. O mensageiro crê porque ele foi revelado por seu Senhor, e todos os crentes creem em Allah, em seus anjos, em seus livros e em seus mensageiros. Nós não fazemos distinção entre os seus mensageiros. Disseram que escutamos e obedecemos. Só amaremos a tua diligência, ó Senhor nosso, aqui será o retorno. Obrigado. Então aqui o mensageiro e seus seguidores também, as pessoas que creram na mensagem, creio no que foi revelado por o seu Senhor. O que foi revelado pelo Senhor? Todos que creem em Allah, em seus anjos. Esses são o que? Os pilares da fé. A crença em Allah, a crença nos anjos, a crença nos livros, a crença nos mensageiros. Não fazemos diferença entre nenhum de seus mensageiros. Como assim não fazem diferença entre nenhum dos mensageiros? O que é essa diferença aqui? Nós testemunhamos que Moisés foi mensageiro de Deus, como Muhammad foi. Não fizemos diferença entre eles. São mensageiros de Deus, são profetas de Deus. Testemunhamos que Jesus é profeta, mensageiro de Deus. Como as pessoas às vezes, os muçulmanos não acreditam em Jesus. A gente não acredita da mesma forma sua. Nós não somos judeus que renegam Jesus, que renegam a mensagem dele, que renegam a profecia dele, que falam que ele é filho de um adultério. Deus guia essas pessoas. Então são pessoas desviadas, não seguem o que? O caminho de Deus. Renegaram o profeta Jesus. A gente não renega Jesus, é um profeta, mensageiro de Deus e um dos melhores profetas de Deus, mas não cremos nele como vocês, que é o Filho e é o Deus, ou seja, o Filho Deus, podemos falar. A segunda pessoa da Trindade, não cremos dessa forma. Cremos que ele é um profeta, mensageiro de Deus, como a gente mostrou em vários versículos. Temos mais que 30 versículos mostrando que ele, segundo a Bíblia, não é segundo a crença da igreja, tem diferença. Segundo a Bíblia,
e segundo a crença da igreja. É bem diferente uma coisa da outra. Segundo a Bíblia e o cristianismo primitivo, Jesus era o quê? Profeta, mensageiro de Deus. Como a gente viu, que só foi se tornar uma divindade depois dos anos 300. Do ano 300 do calendário cristão. Então, isso aí a gente citou, quem quer ver as aulas. Este versículo nos indica a obrigação de crer em todos os mensageiros. Esse versículo é uma evidência, é um fundamento. Quando falarem para vocês, ó irmãos, ó irmãs, qual que é a evidência que a gente tem que crer em todos os mensageiros? Esse versículo. Esse o versículo que fala, ó, creem no que foi revelado por seu Senhor. Todos creem em Allah e seus anjos, seus livros, seus mensageiros. Então essa é a evidência, esse é o fundamento corânico que devemos o quê? Crer nos mensageiros de Deus, que foram enviados por Deus para orientar a humanidade. Nos indica a obrigação de crer em todos os mensageiros, que a paz estejam com eles, e não agir como os judeus e os cristãos, que aceitam alguns mensageiros e recusam outros. Agora, um judeu recusou o profeta Jesus, que a paz sobre ele, não aceitou. Recusou o profeta Muhammad, que a paz sobre ele, não aceitou a mensagem dele. Os cristãos a mesma coisa, rejeitaram o que? A mensagem do profeta Muhammad, não creram. Mesmo Jesus, que a paz sobre ele, avisando eles, notificando eles que virá um profeta depois de mim, e ele não virá a não ser quando eu for, quando eu partir desse mundo, ele virá. Mesmo assim, o que? Eles rejeitaram o mensageiro de Deus. Graças a Deus que nos guiou para a senda reta e acreditamos em todos os profetas de Deus, desde Adão até o profeta Muhammad. Todos os profetas de Deus, a gente crê que são mensageiros, profetas de Deus, enviados por Deus para orientar a humanidade. O mensageiro de Deus, que a paz sobre ele, disse: a fé é que creias em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino, seja ele agradável ou desagradável. Aqui ele citou por que esse dito, para confirmar que também isso tem uma evidência, um fundamento profético. O ensinamento profético é igual ao ensinamento que? Divino. É a mesma fonte. A fonte é a mesma. Deus o Altíssimo revelou ao Corão a palavra dele. Também Deus o Altíssimo revelou o que? A tradição profética. Ou seja, o que está dentro do Alcorão é a mesma coisa que está o quê? A tradição profética. Mesma coisa que o Alcorão ordenou, esses pilares, a tradição profética também o quê? Ordenou os mesmos pilares, que são os 6 pilares da fé. Por isso que a pessoa, se quer se converter, quer conhecer o Islã, deve conhecer primeiro o quê? Os pilares da fé. É o mais importante. Por quê? Como que tu vai se converter se tu não conhece esses pilares da fé? Esse aqui é o 4º que a gente está citando. Saber que a religião do Islã, o que é? Uma religião monoteísta. Ou seja, eles acreditam somente em um Deus, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Eles oram somente para Deus. Eles suplicam somente para Deus. Eles glorificam somente a Deus. Eles exaltam somente a Deus. Então eu tenho que saber sobre a religião que eu vou o quê? Aderir. Agora, saber também que eles acreditam nos anjos, que Deus criou os anjos. Crer também que eles acreditam nos livros sagrados, as escrituras sagradas, ou seja, que a Torá foi revelada a Moisés, que o Salmo foi revelado a Davi,
que o Evangelho foi revelado a Jesus. Eles também acreditam nos profetas, os mensageiros que Deus enviou. Acreditam em Jesus, Noé, Abraão, Jacó, Ismael, Jó, Jonas e os outros profetas de Deus. Então a pessoa tem que o quê? Aprender primeiro para quando querer se converter, ou até mesmo que conhecer melhor o Islã. Esse aqui é o básico. A pessoa começar o quê? Por aqui, aprendendo. Que esse é o fundamento principal do Islã. Então, continuando, agora ele vai falar o significado da crença nos mensageiros. O que significa isso? É crer firmemente que Allah enviou a cada comunidade um mensageiro, que convidou as pessoas a adorarem unicamente a Allah sem nenhum parceiro. Ou seja, Deus o Altíssimo enviava os mensageiros para as nações, para as comunidades, para os povos. Para a primeira coisa, qual que era o primeiro motivo? Para adorar somente a Deus, unicamente. Chegava o profeta de Deus, fala: eu sou enviado por Deus para vós. Qual que era a primeira ordem? A unicidade de Deus. Crer somente em Deus, adorar somente a Deus, orar somente para Deus, suplicar somente para Deus, glorificar somente a Deus. Essa era a primeira ordem. Se eles acreditassem nessa ordem, qual que é a segunda ordem? Acreditar no profeta de Deus. Testemunhar o quê? Que eu sou o profeta de Deus enviado para vós. Por isso que, dependendo do tempo, às vezes as pessoas não entendem isso. Dependendo do tempo, a shahada muda. A primeira, claro que não muda. A primeira shahada, que é a unicidade de Deus, isso não muda. Mas a segunda shahada muda. Como assim muda? A gente tem dois testemunhos de fé. O primeiro é testemunhar que não há outra divindade além de Allah, além de Deus o Altíssimo. Esse é o primeiro pilar ou vamos falar o primeiro testemunho de fé. Esse não muda nunca, permanece intacto, desde Adão até o último profeta, sempre foi a mesma mensagem. Mas o que muda? O segundo. Qual que é o segundo? A gente testemunhar o quê? Que Muhammad é mensageiro de Deus. Agora os discípulos de Jesus testemunharam que Muhammad é mensageiro de Deus. Testemunhavam o quê? Que Jesus é o mensageiro de Deus. Como isso está o quê? Em João 17:3. Se tu abrir 17:3, está claro ali o quê? A shahada. A shahada, ou seja, o testemunho de fé, está claro em João 17:3. Testemunhava o quê? Que Jesus é mensageiro de Deus. Agora Moisés, no tempo de Moisés, os discípulos de Moisés, os companheiros de Moisés, testemunhavam que Jesus é mensageiro de Deus? Testemunhavam o quê? Então, o segundo testemunho o quê? Depende da comunidade, depende do povo. Qual o profeta que foi enviado para esse povo? Se foi o profeta Moisés, eles vão testemunhar o quê? Que o profeta Moisés é o mensageiro de Deus. Se foi o profeta, como se chama? Abraão. Profeta Abraão, por exemplo, vão testemunhar o quê? Que Abraão é o mensageiro de Deus para eles. Entenderam? Mas o testemunho, o primeiro testemunho muda? Não muda. O primeiro testemunho não muda. Entrega para a irmã ali, por favor. Permanece para sempre. Entenderam, irmãos e irmãs? Não muda. O primeiro. Por quê? Deus, o único, o eterno. O que a existência dele é o que é absoluta. Sempre existiu. Sempre existiu. O Altíssimo. Então, a shahada muda de acordo com o profeta que está nesse tempo. Então, continuando, significa crer que todos os mensageiros foram verazes e dignos de credibilidade, piedosos, confiáveis, uma orientação para os extraviados e que
entregaram tudo o que Allah revelou a eles sem esconder ou mudar absolutamente nada, sem acrescentar ou deturpar nenhuma só letra da revelação. Isso aqui é importante. Isso aqui está mostrando o quê? A crença nossa, no crer nos mensageiros. Agora, se a gente vai colocar essa crença de acordo com as outras religiões, bate? Não bate? Totalmente diferente. Olha, a primeira crença significa crer que os mensageiros, ou seja, em todos os mensageiros, só quem crê em todos os mensageiros é o Islã, que crê em todos os mensageiros de Deus. Outra coisa, outra condição, que eles foram verazes e dignos de credibilidade, piedosos, confiáveis. Agora eles, se a gente vai ver, segundo as escrituras que eles mudaram, que eles modificaram, que eles aumentaram, deturparam, a gente encontra esses atributos para os mensageiros: pessoas confiáveis, pessoas verídicas, pessoas que orientaram o povo, ou encontramos uma coisa totalmente diferente ao contrário? Ou seja, os profetas para nós são pessoas o quê? São santos, pessoas virtuosas, crentes, fiéis, piedosas. Mas segundo as escrituras modificadas, o que eles são? Pecadores. Para a gente não falar essas palavras, Deus perdoe a gente, é palavras feias de falar, mas pecadores, resumindo tudo, desobedientes, ingratos com Deus o Altíssimo, totalmente diferente que a nossa crença. Tem nada a ver a nossa crença com a crença deles. Isso aqui qualquer pessoa, se a pessoa está falando, o que esse cara está falando? Qualquer pessoa que leu, principalmente, o Antigo Testamento sabe o que eu estou falando. Como eram vistos os profetas no Antigo Testamento, principalmente nos primeiros 5 livros da lei. Então, o que Deus, o Altíssimo, fala na Surat An-Nahl 16:35? Os mensageiros apenas tinham a obrigação de transmitir a mensagem com clareza. Isso aqui é importante a pessoa entender isso. Qual que é a obrigação sobre os mensageiros ou sobre os divulgadores? Hoje em dia tem mensageiro? Tem profeta de Deus? Vai ter profeta de Deus? O último foi o profeta Muhammad. Mas tem divulgadores ou não tem? Então tá. Então Deus fala para nós, para os divulgadores, fala que a obrigação nossa é o quê? Transmitir a mensagem. Quem que guia? Quem que encaminha? Allah, Deus, o Altíssimo. Mas a obrigação sobre nós o que é? Transmitir a mensagem. Divulgar a mensagem. Para chegar em todo lugar. Querem crer? É com eles. Não querem? É com eles. Eles vão ser responsáveis pelos atos deles. Mas a tua obrigação o que é? Transmitir a mensagem. Mas olha o que Deus especificou, como a gente vai transmitir essa mensagem. Claro que não é só nesse versículo, tem vários versículos, mas vamos explicar esse que está na nossa frente. Transmitir a mensagem com o quê? Clareza. O que é clareza aqui? Não adianta vir que tem uns desinformados, o que eles fazem? Querem divulgar a mensagem para as pessoas e ele é um estúpido, não tem conhecimento algum. Em vez de transmitir a mensagem, o que ele faz? Ele afasta a pessoa, ele desvia a pessoa mais do que está. Olha, você é idólatra, é não sei o que, é dessa forma ele fala. Como que tu vai conversar com a pessoa dessa forma? Pessoa o que é? Pessoa ignorante. Agora, para te transmitir ela com clareza, é com conhecimento. Não tem como transmitir algo com clareza sem conhecimento. Então a pessoa quando vai falar sobre o profeta Muhammad, tu vai falar
sobre o profeta Jesus sem conhecimento? Olha, Jesus é mensageiro de Deus, Jesus é profeta de Deus. Dessa forma, vai ter que fazer ele entender de acordo com aquilo que ele crê, para ele entender que Jesus o que é? Um profeta, mensageiro de Deus. Não é tu querer obrigar ele como você quer. Ou as pessoas hoje, quando escutam do Islã, sobre o Islã, escutam pela mídia. Foi transmitida a mensagem para elas? Não foi transmitida, porque a mídia não transmite. A mídia o que faz com a mensagem? Deturpa, muda o sentido da mensagem, inventa. Então aquele coitado daquela pessoa que está ali atrás da televisão escutando, o que ela vai entender? É dessa forma? Dessa forma eu não quero, entendeu? Essa pessoa ainda não foi transmitida para ela a mensagem. Por isso que a pessoa, para transmitir a mensagem, deve ter o quê? Conhecimento. E não querer transmitir como ele quer, como ele entende, e sim como Deus ordenou, com clareza, com sabedoria, com gentileza, com educação e respeitar o quê? O lado da pessoa. Tu transmitiu, não quero, tudo bem. Ele vai ser responsável pelos atos dele. Ele vai ser julgado por Deus Altíssimo. Tu fez a tua obrigação ou não fez? Fez a sua obrigação. Divulgou com clareza, ou seja, com respeito, com sabedoria. Então, isso aqui é importante a gente saber na hora de divulgar. E não julgar a pessoa. Essa pessoa é de tal forma, essa pessoa é de tal forma. Se não chegou para ela a mensagem, como que ela vai ser? Se ela escuta a mensagem, não é de ti, porque a gente está dormindo. A gente não está cumprindo com esse mandamento de divulgar para as pessoas. Como a gente está dormindo, estamos sentados, bem aconchegados, a mensagem não chega de forma correta. Quem que está chegando? Está chegando através de quem a mensagem? Das pessoas que gostam do Islã ou das pessoas que não gostam do Islã? Que não gostam. Eles estão divulgando. Por isso eu falo para todos nossos irmãos cristãos ou ateus, aprendem o Islã com os muçulmanos. Não vem um cara te ensinar o Islã que não é nem muçulmano. Eu escutei falar tal coisa. Porque tem muito papagaio. Papagaio tem tudo que é lugar, os papagaios. O que escutam, repete. Papagaio não fala. Ele fala o que ele escutou. Ou seja, ele repete aquilo que ele escutou. Ou seja, a pessoa está num lugar, o Islã é tal coisa. Não tem nada a ver com o Islã que ele está falando. Por exemplo, o Islã comete idolatria. Não é uma religião monoteísta. Ele bota isso na cabeça. Ele vai pesquisar nos livros. Ele vai pegar o Alcorão para ler. Não vai. E vai lá começa a divulgar essa mensagem. Por isso a pessoa tem que ser justa e honesta. Antes de falar qualquer coisa, tem um fundamento. Esse é um livro pequeno para iniciantes ou simpatizantes do Islã, ou uma pessoa que quer saber sobre o Islã básico. Se a pessoa aqui para ler um livro desse, quem é leitor sabe, isso aqui um dia e meio ele lê. Está um dia tipo de sábado, domingo, até segunda ele acaba esse livro. O que é 250 folhas? Não é nada para um leitor. Mas vai ter um entendimento básico e fundamentos de como que é o Islã. Para não falar vai fazer uma palestra, sou professor de história, não sou muçulmano, vou fazer uma palestra, não vou falar pelo menos bobagem, falar uma coisa certa, não é ir lá no Google pesquisar, porque o Google qualquer um escreve o que quer e lança ali, aí a pessoa vai lá, copia e cola e vai na escola ensinar. Ensina errado ou não ensina? Ensina errado. Não sabe diferenciar, não sabe as diferenças entre os muçulmanos, e começa a fazer uma bagunça. Esse divulgou a mensagem dessa pessoa? Divulgou com clareza essa pessoa? Então a pessoa tem que refletir. Em que implica a crença nos mensageiros? A crença em que as mensagens trazidas por eles provêm de Allah, e que todas trazidas por todos os mensageiros convidavam ao monoteísmo. Quer dizer,
adoração ao Deus único, sem parceiros. Então, quando a gente crê as mensagens dos profetas de Deus, a gente está crendo, ou está querendo dizer, que todos eles trouxeram uma mensagem. Qual que é a mensagem? Única. Qual que é essa mensagem única? A unicidade de Deus. O monoteísmo. Todos eles trouxeram essa mensagem. Isso faz parte do quê? Eu creio nos mensageiros de Deus. Isso é uma dos significados disso, de crer nos mensageiros de Deus. Quer dizer adoração ao Deus único, sem parceiros, tal como foi dito por Allah no Corão 16:36, por certo que enviamos cada comunidade um mensageiro. Por certo que enviamos a cada comunidade um mensageiro. Cada comunidade, Deus Altíssimo enviava um mensageiro. Deus fala no Corão também que não castigará nenhuma comunidade e nem ninguém, a não ser quando enviar para ele o quê? Um mensageiro de Deus. Deus é justo. Agora, a pessoa que não chegou a mensagem para ela, tem uma coisa que a gente chama o quê? De Ahlul Fatra, ou seja, são as pessoas que não chegaram a mensagem para elas. Essas pessoas o quê? Não pode chamar de incrédulas, certo? Um Deus Altíssimo vai, como os sábios explicam, que vai chegar o mensageiro e vai falar com elas antes do julgamento, porque não chegou até elas. Como que tu vai falar com uma pessoa que é incrédula se a mensagem não chegou para ela? E se Deus fala que em toda a comunidade ele mandava o quê? Profetas e mensageiros para guiar, orientar esse povo. E Deus nunca ia castigar uma pessoa ou julgar uma pessoa sem ter mandado o quê? O profeta e o mensageiro para essa comunidade. Então, enviamos a cada comunidade um mensageiro que exortasse a adorar a Allah e evitar o sedutor. Evitar qual o sedutor? Satanás. Essa é 16:36, né, como a gente viu. As leis que os profetas receberam podem diferir entre si nos assuntos secundários do lícito e ilícito. Isso aqui é importante a pessoa entender. As leis, as legislações de cada profeta pode ter o que? Alguma diferença de outros profetas. Como, por exemplo, vamos falar que na época de Moisés rezavam 3 vezes por dia, ou 2 vezes por dia. Na época do profeta Muhammad, quando ele foi enviado, foi concedido a ele o quê? 5 orações. Isso pode mudar, não há problema algum. Que são o quê? As leis de Deus. Como Deus deu para o povo de Israel qual dia? Sábado. Deu para o profeta Muhammad qual dia? Sexta-feira. Aquilo foi específico para o povo de Israel. Agora tu pergunta para eles, Abraão, qual o dia dele? Noé, qual que é o dia dele? Tem como provar? Pode ter dado. Eu não tenho conhecimento disso. Deus não revelou. Eu não posso falar sem conhecimento. Mas tem como tu provar que é o sábado? Não tem. Entenderam? Ou seja, as legislações podem mudar de um profeta para o outro. Mas o que é a origem? A origem não muda. A unicidade de Deus. Todos pregaram a mesma mensagem. Pode ter algumas legislações diferentes. Por exemplo, o jejum. Vamos falar que o que está nas antigas escrituras é correto. Vamos falar que é correto. Agora o jejum de Jesus e Mateus, quantos dias foi? 40. Moisés, Elias, 40. Aqui o que tu entende? Que esse jejum era específico para quem? Para o povo de Israel. Agora para o profeta Muhammad foi quantos dias? 30. Um mês ou 29 dias podemos falar. Teve o que? Facilidade para a nação do profeta Muhammad. Mas é o mesmo jejum ou não é? É o mesmo jejum. Qual que é a intenção do jejum? Não é a mesma? Exaltar
agradecer, glorificar o Senhor. Entenderam? A origem não muda. Muda o quê? O próprio ritual religioso, a própria adoração pode ter o que? Uma mudança. Uns fazem para mais, outros fazem o quê? Para menos. Mas a origem da mensagem muda, é a mesma. Entenderam? Isso que ele quer significar aqui, o autor. Já que cada mensagem era adequada para a comunidade que era dirigida. E Deus sabe, Deus é o Criador dos seres humanos. Ele sabe o que é melhor para essa comunidade. Ele dá as leis de acordo com a comunidade. Ele sabe o que é melhor para essa comunidade. Revela o que é melhor para essa comunidade. Quem é mais conhecedor que Deus o Altíssimo sobre o ser humano? Tu mesmo não se conhece como Deus te conhece. Sabe o que é bom para você e sabe o que é o mal para você. Se Deus, o Altíssimo, revelou para você o que te faz mal, e mesmo assim tu é teimoso e o quê? E pratica. Não é verdade? Mesmo assim tu vai lá e pratica. Mas Deus sabe. Por que revelou isso? Porque sabe que isso é um mal para você. Como se a gente vai falar sobre a carne de porco. Não sei o que é da outro assunto. Não estou falando aqui que quem revogou essa lei, isso aí não é o assunto. A gente já falou muito sobre isso. Mas agora, por que os profetas de Deus não comeram a carne de porco? Porque é uma ordem de Deus. O mandamento de Deus não se aproximar do porco, ou seja, não comer da carne dele. Agora, as pessoas que comem o porco, fala com qualquer médico. Médico que é justo, não é médico que é metido a médico, não é isso que eu estou falando. Estou falando do médico que entende sobre a carne de porco, se ela traz coisas boas para a saúde ou traz males para a saúde. Todos concordam. Quantos casos teve de pessoas que comeram a carne de porco que morreram por causa dela? Morreram por causa dela. Quantos casos tem? Por isso que Deus proibiu. Deus sabe o que a gente não sabe. Deus sabe o que a gente não sabe. Por isso, se é o mandamento de Deus, revelado por Deus, devemos crer e cumprir. E não dar uma que sabe tudo. O ser humano não entende nem a própria criação dele. A própria criação ele não entende. Mesmo que ele for o melhor médico do mundo, explica para mim o corpo humano. Consegue te explicar? Ou tem coisas que ele desconhece? Quer explicar o que é bem para ele e o que é mal para ele, sendo isso invisível. Que só quem tem conhecimento é Deus o Altíssimo. Então, se o mandamento foi revelado por Deus, devemos o quê? Cumprir. Como os profetas de Deus, que são pessoas melhores do que a gente, cumprir e obedecer. Já que cada mensagem era adequada para a comunidade a que era dirigida. Sobre isso, Allah disse: a cada comunidade temos dado uma legislação própria, específica e uma norma. Isso aí é o exemplo que a gente citou, o que é do sábado, por exemplo. Exemplo do sábado, ou das orações que a gente citou, ou do jejum, tudo isso que significa aqui. Por exemplo, a gente vê no Alcorão, até nas antigas escrituras, o que está essa passagem, quando José, que a paz sobre ele, estava no Egito, e houve um encontro entre ele e os familiares dele, o pai dele, os irmãos dele, se prostraram ou não se prostraram para ele? Aquilo é ato de que adoração e respeito. Respeito. Mas agora, esse ato de respeito dá para fazer no Islã? Não dá. Foi revogado. Para a nação do profeta Muhammad foi revogado, como o Nito falou. Por quê? Como que a gente sabe disso? O profeta, quando foram se ajoelhar para ele, o que ele falou? Não permitiu. Falou: a gente se prostra somente para Deus. O que a gente entendeu? Que foi revogada isso. A gente não pode se prostrar, nem se for por respeito. Eles o que? Eles adoravam o profeta Muhammad? Não, os companheiros. Mas o que? Queriam exaltar ele. Queriam mostrar respeito por ele.
honrá-lo, mas o profeta Muhammad não permitiu que passe sobre ele. Então isso aqui mostra que essa lei para a nossa nação que foi revogada. Tu pode respeitar, exaltar, agradecer o irmão pelo bem que te fez, mas não se prostrar para ele. Mas nos tempos dos profetas, como no profeta José que foi citado no Corão, era permitido ou não era? Foi revogado ou não foi? Foi revogado. Deus revoga o que quer e ordena o que quer. Agora, para o profeta Adão, quando está no Corão, quando Deus ordena os anjos e o Iblis, o Lúcifer, a se prostrar para Adão, era a prostração em sinal de respeito ou de adoração? Respeito. Entenderam? Então isso foi o que? Revogado. Essa lei foi revogada. A crença em todos os mensageiros e profetas. Crer naqueles profetas. Desculpa, eu não enxergo muito bem. Crer naqueles profetas que Allah mencionou por seu nome. Ou seja, os profetas que estão no Corão são 25. Aqueles lá a gente fala o quê? Que são profetas de Deus. Às vezes pode vir mas tu fala sempre de Isaías. Só não está no Corão Isaías. Verdade, não está no Corão. Elias está, mas Isaías não está. Mas como que tu fala que ele é profeta? De acordo com os companheiros do profeta, eles eram o quê? Isaías era profeta de Deus. Mas, olha, eu não quero entrar nessa discussão, por exemplo. Eu não falo que ele não é profeta e também não falo que ele é profeta. Por quê? Porque se ele for profeta, eu não desmenti a mensagem dele, que ele era profeta de Deus. E se ele não for, o quê? Deixa eu ver como vamos explicar. Se eu falar que ele não é profeta, por exemplo, ficar, como a gente pode falar? Neutro. Se eu não falar que ele é profeta, e ele é profeta, se eu não falar, como que é agora? Me perdi agora na explicação. Se eu falar que ele é profeta, ele não sendo profeta, o quê? Falei o que Deus não revelou, não é verdade? Chamei alguém de profeta, testemunhei em falso, porque não é profeta de Deus. Se eu falar, ele não sendo profeta, se eu falar, olha, ele é profeta de Deus, mas se eu renegar ele, falar ele não é profeta, ele sendo profeta, entendeu? Então a pessoa fica o que? Neutro. Não desmentimos e também não afirmamos, mas o Isaías, que é paz sobre ele, foi confirmado pelos companheiros do profeta. Chamavam ele o que? De profeta. Profeta Isaías. Por isso que a gente fala o que? Profeta de Deus, Isaías. Mas agora os 25 que estão no Corão, como Davi, Jacó, Ismael, Abraão, Noé, Jesus, Jonas, João Batista, são profetas de Deus. Cremos que são profetas de Deus. O que a gente não tem conhecimento, não desmentem. Vem um cristão e fala para vocês, o fulano é profeta, não desmente. Fala, olha, eu não sei, não tenho conhecimento. Deus não revelou para mim sobre ele. Pode ser profeta, como pode ser o quê? Uma pessoa virtuosa, mas não desmente. Isso aqui, claro que não é minhas palavras, é o profeta que passa sobre ele fala, não acreditem neles e não desmentem eles. Quando eles afirmam o quê? Algo que a gente não tem o quê? Conhecimento. Não tem como eu saber se é profeta ou não é. Por quê? Porque no Alcorão, na palavra de Deus, não foi citado. E Deus também fala no Alcorão que não citou o nome de todos os profetas. Então a pessoa tem que o quê? Entender. Não é desmentir. Então, por exemplo, ele fala, por seu nome. Por exemplo, Muhammad, Abraão, Moisés, Jesus, Noé, que a paz de Deus esteja sobre eles. Enquanto aqueles que não foram mencionados pelo nome, então devemos crer na forma geral. Quem recusar a mensagem de um dos profetas haverá refutado a todos. Viu como é importante isso? Não é como tu quer a religião de Deus, o Islã, é como Deus quer. Não adianta tu falar, olha, eu creio no profeta Muhammad, eu creio no profeta Abraão, eu creio no profeta Noé, são profetas de Deus, eu creio no profeta Davi, mas olha, Jesus, eu não creio nele, não me simpatizo com ele.
É um muçulmano, creu em tudo, todas as mensagens, na sunna do profeta, em tudo. Mas aqui eu não creio. É muçulmano? Não. Por quê? Ele está desmentindo quem? Allah. Deus. Deus não fala que ele é mensageiro de Deus. 25 vezes ele foi citado, que a paz sobre ele, o Messias. 25 vezes foi citado. Tu está falando o quê? Eu não acredito nisso. Está renegando o que é a palavra de Deus. Entendeu? Então, temos que crer em todos os mensageiros que foram citados no Alcorão e crer nos profetas e mensageiros que não foram citados em geral. Que Deus enviou mensageiros, que Deus enviou profetas, que Deus revelou a palavra para eles. Entenderam? Isso que é a forma que geral. Agora, crer em todas as histórias autênticas sobre os mensageiros e seus milagres que se encontraram no Alcorão e na Sunna. Por exemplo, a história de Moisés, que é a paz sobre ele, quando abriu o mar. Agora no Alcorão mostrou essa história. Vamos ver no Antigo Testamento, tem essa história. Eu acredito. Por quê? Porque no Alcorão confirmou ela, que ela é correta. Eu acredito que Deus abriu o quê? O mar para Moisés, como está no Alcorão. Os livros anteriores confirmaram, mesmo modificados. A gente concorda. Por quê? Está no Alcorão. Qual que é a fonte? Qual que é a referência? O Alcorão, a palavra de Deus. Agora, tem alguns historiadores que leiam 2, 3 livros, querem dar uma de sábio. E vão o quê? Falar, mas o que vocês trouxeram no Alcorão, por exemplo, sobre Jesus, é o que foi trazido antes, nos evangelhos, nos apócrifos. Então o que vocês trouxeram de novo? Isso aqui é só mais uma mensagem que trouxeram desses evangelhos. Mas aqui eles não sabem que aquilo é uma confirmação. Eles olham para a parte da história. Precisa ter algo novo para provar que o Alcorão é o livro de Deus. Agora eu pergunto para essas pessoas que falam, o milagre dele falar no berço, tu acha nos apócrifos? Da forma que está no Alcorão? Não acha. O jeito que ele fez o passarinho, como está em Pedro no apócrifo, é o mesmo jeito que está no Alcorão? Não é o mesmo jeito. Ali era criança, no Alcorão ele era o que? Adulto. É diferente. Mas o que isso mostra? Que a mensagem do Alcorão confirma o que? A mensagem dos livros anteriores. É o mesmo Deus Altíssimo que revelou. Então isso aqui, quem fala isso, às vezes o que é doutor de universidades, orientalista, ele não sabe o que? Que uma mensagem confirma a outra. Ele vai para o lado histórico e não esquece o lado teológico. Ele não tem conhecimento na teologia, ele pega a parte de história e fala o que acrescentou. E precisa ser acrescentado para ser verdadeiro? Ou precisa só confirmar o que estava o quê? Nos livros anteriores. Se confirmar, se acrescentar uma coisa que não faz parte da mensagem de Deus, da origem da mensagem de Deus, é verdadeiro? Tá aí, ó, acrescentamos. Então, tem que estudar primeiro essas pessoas o quê? Teologia. Depois entrar e querer comparar a história ou os fatos históricos com o quê? Com a teologia. Então é muito importante isso diferenciar entre essas duas coisas. Agora o 4, colocar em prática a lei do mensageiro que nos foi enviado. Vem o profeta Jesus para nós, cumprir com aquilo que foi revelado a ele. Vem o profeta Moisés, cumprir com aquilo que foi revelado a ele. Vem o profeta Noé, cumprir com aquilo que foi revelado a ele. E o que foi revelado a ele, foi revelado de quem? De Deus o Altíssimo. O melhor e derradeiro dos profetas, colocar em prática a lei do mensageiro que nos foi revelado, que é o melhor e o derradeiro dos profetas, o profeta Muhammad, que a paz é sobre ele. Khatam al-Nabiyyin, ou seja, o melhor dos profetas, ou a gente pode falar o último dos profetas, o selo dos profetas. É a mesma coisa que a gente aqui, quando tu fala selo também, tu bota aqui, né, quando tu acaba o livro, o que tu faz? Tu carimba, não é verdade? Por isso que falam ele como Khatam. A maioria das leituras se chama Khatam.
essa leitura o que? Khatam, que significa o que? O anel. Ou também o carimbo, o próprio carimbo significa. É a mesma coisa que o profeta Muhammad foi carimbado o que? A profecia, ou seja, ele terminou com a profecia. O último dos mensageiros encerrou a profecia. Por isso que a gente fala o que? Selo dos profetas, ou seja, o último dos profetas. Que a paz de Deus esteja sobre todos eles. Que Deus firme nossos corações na fé e nos guie para a senda reta e guie todas as pessoas para a senda reta e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e facilite para nós a boa ação e aceita de nós a boa ação e facilite para nós a busca do conhecimento e aceita de nós o conhecimento adquirido e facilite a prática do conhecimento adquirido e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os mensageiros, os profetas, os verídicos, os mártires, as pessoas virtuosas e afasta de nós o fogo do inferno, como afastou o ocidente do oriente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos nós, inshallah.